Boa tarde, na paz de Cristo. São 15 horas e este é o momento que eu quero trazer uma reflexão a todos vocês, a todos os ademipianos, a paz de Cristo. Estivemos ontem na nossa live, ali no Templo Ademimpe, transmitindo não só a minha membresia ademipiana, mas também a todos que estiveram ali assistindo e participando da nossa live. E eu queria aqui trazer a continuação da reflexão. O seu coração talvez estive acompanhando, teve um pouco de falhas na nossa transmissão por motivo do Facebook. O Facebook, eu acompanhei muitas lives de muitos amigos pastores, também estava da mesma forma falhando e embaçando a imagem. Mas eu queria aqui, em poucas palavras, refletir aqui com nós, particularmente no nosso grupo, sobre a palavra de ontem, em 2º livro de Crônicas, capítulo 7, verso 14, que diz assim: e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Então nós vemos que esse texto aqui, nós vemos que quando Deus fala, Ele fala ao seu povo, o povo que se chama pelo meu nome. Então Ele não está falando com aqueles que não é povo dele, não está falando com o mundo em si, porque todo esse mover de restauração, de cura, ele passa pela igreja. A igreja é o povo do Senhor. Então, quem é o povo do Senhor? Somos nós, a igreja. E nós vemos que Ele fala ao nosso coração. E esse é o tempo de nós, a igreja, repensarmos toda a questão da nossa vida de cristianismo, na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual. Porque Deus, sempre todas as pragas, todas as pestes, ela vem como juízo de Deus. E nós vimos aqui que Deus fala ao seu povo, Ele diz: olha, se eu fechar os céus e não der chuva, e se eu ordenar os gafanhotos para que consuma a terra, e se eu enviar a peste entre o meu povo, aí ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Então esse momento de crise é tempo de nós, igreja, se humilharmos na presença do Senhor. É tempo de nós, como igreja, além de se humilharmos na presença do Senhor, orarmos ao Senhor. Este é o momento de humilhação, oração, de buscarmos a face do Senhor e também de nos converter dos nossos maus caminhos, porque sabemos que hoje nós estamos vivendo um momento difícil, não podemos cultuar no templo, congregarmos juntos. E quando estávamos congregando juntos, muitas pessoas nos davam a mínima, ia para o culto de qualquer maneira, ficava displicente no culto, uns nem iam um dia sim, um dia não, ia quando que ele achasse, desse na telha de ir. E quando era conclamado para adorar, não correspondia ao ministério de louvor que estava ali solicitando: vamos adorar a Deus. Ao pregador que estava pregando: olha, a palavra de Deus é assim, temos que fazer assim, Deus está conosco, Deus nos chama para Ele, para a comunhão, para a oração. E muitas das vezes nós não ouvimos e não demos crédito, pensamos que é a palavra de pregador, a palavra de pastor, mas agora nós estamos vendo a realidade, o quanto nós precisamos estar na presença de Deus. E agora, como nos faz falta o culto congregacional, mas em meio à crise também, nós também vimos coisas, tiramos lições boas. Por quê? Porque agora vamos aprender a valorizar os cultos, valorizar as mensagens, aproveitar o momento de adoração na comunhão da congregação. Também aprendemos a valorizar a família e ver que não é o lucro que é tudo, as conquistas, as realizações, mas na verdade o que é mais importante é buscar a Deus, é viver em família e estar em saúde. Vemos que são as coisas muito mais essenciais do que somente pensar nas coisas fúteis, que verdadeiramente podemos viver sem, e sabemos que o que é precioso, ele é indispensável. Então, Deus é indispensável na nossa vida.
Então, quando num momento de crise como esse, é tempo de nós nos humilharmos e começarmos a orar, porque lá não dizia que não tinha tempo para orar, tempo para ir para a igreja, não tinha tempo para isso, tempo para aquilo, agora tem tempo de sobra, estamos de quarentena. Então é o momento de você rever os seus conceitos, os valores, e com certeza Deus vai te direcionar, se você se humilhar, orar e buscar a sua face, e se converter dos seus maus caminhos, dos seus pecados, e verdadeiramente entregar sua vida a Deus, o controle da sua vida nas mãos do Senhor. Então este é o momento que nós precisamos voltarmos para Deus. E quando fazemos isso, nos humilhamos, oramos e buscamos a face de Deus e convertemos os nossos pecados, abandonamos, nos rendendo a Cristo, deixando o Espírito de Deus trabalhar e realizar a obra de santificação e pureza no nosso coração. Aí sim, Deus nos ouvirá, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Então eu acredito, queridos ademipianos, que este momento dessa crise é um mover de Deus para um grande avivamento. E eu digo mais, a partir desta crise, depois desta crise se acabar, a nossa visão do culto, de adoração, da propagação do Evangelho será outra, a nossa valorização daquilo que é verdadeiro será outra, porque nós veremos que tudo que nós prestávamos, que nós nos fiávamos, ruiu diante da ameaça do Covid-19. O mundo se prostrou diante deste inimigo invisível, mas nós sabemos que o único que deve ser adorado é Deus, e por isso nós nos curvamos diante dele, precisamos nos curvar, que ele nos curve, que ele nos dobre diante da sua presença e nos faça instrumentos da sua glória. Que Deus abençoe você plenamente, em nome do Senhor Jesus. Então este é um momento de reflexão, um momento de você buscar na sua história aquilo que verdadeiramente é propósito de Deus para a sua vida, para a sua família, neste tempo de crise. É importante confiar em Deus. Queremos que Ele está conosco, que nós passaremos essa fase ruim, este inimigo invisível, nós venceremos. E com certeza cantaremos o hino da vitória. E eu quero orar com você. Pai querido, Deus amado, neste momento falando aos membros, ó Deus, as ovelhas que Tu nos deste, a mordomia do pastoreio, eu oro, me sinto feliz por o Senhor ter me levantado como pastor, juntamente com minha esposa, ó Deus Pai amado, para pastorearmos este rebanho, Ademimpe. Ó Deus, te pedimos que o Senhor fortaleça esse rebanho, e no meio dessa situação tão adversa que vivemos, o Senhor possa salvar, o Senhor possa transformar, o Senhor possa trazer a Deus, ó Pai querido, ao lume a Tua preciosa vontade sobre nós, sobre a nossa família, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa ter de misericórdia de nós, ó Deus, nos renovando, nos avivando e poderosamente nos salvando, Senhor, de nós mesmos, ó Deus, para vivermos uma vida inteiramente para Ti, em Cristo, no poder do Espírito Santo. Então fortalece a cada um desses Teus filhos, ó Deus Pai amado, oramos por cada ademimpiano, que o Senhor possa abençoá-los poderosamente, e também oramos por todos, ó Pai amado, ó Deus querido, Senhor, por todo o Brasil, por todo o Senhor, ó Deus Pai amado, o mundo, por toda a humanidade, ó Deus, que o Senhor possa estender as Tuas mãos, ó Deus, para gerar esse grande despertamento, Senhor, de arrependimento e fé, ó Deus, para a Tua presença por meio de Cristo, e assim, Senhor, grande seja o avivamento, grande seja, Senhor, as transformações e salvações de famílias, ó Deus Pai amado, até os confins da terra. Então nos abençoa, Senhor, e continua conosco com a Tua presença, nos livrando, ó Deus, da atuação deste coronavírus, ó Deus, salvando os nossos idosos, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, cada homem e cada mulher, ó Deus, sejam protegidos, ó Deus, ó Pai amado, e a catástrofe que está sendo prevista para a nossa nação, ó Deus, seja brecada pelo Senhor, ó Deus, e não seja, ó Deus Pai amado, encurta essa curvatura, ó Deus Pai amado, do potencial, Senhor, letal desse vírus, ó Deus, mas ajuda-nos, ó Deus, ajuda o nosso presidente com seus ministros a lidarem, Senhor, ó Deus Pai amado, com sabedoria diante, Senhor, dessa pandemia, ó Deus Pai amado, e o Brasil possa se sair bem, Senhor, com a graça do Senhor, pela bondade do Senhor, nós clamamos, Senhor, e assim, se todavia não se faça como nós pedimos, não se faça a nossa vontade,
vontade, mas faça segundo a tua preciosa e soberana vontade, Senhor. Assim nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus.